Demônios na igreja. Você vive em uma era singular, onde se observa um grande distanciamento da fé. É um tempo em que o que é bom se torna mal e o que é mal, torna-se bom. As pessoas preferem a escuridão à luz, pois suas ações são más. Neste período, os limites divinos foram apagados pela própria essência da sociedade. O amor de muitos esfriou, e tanto homens quanto mulheres adoram o dinheiro, oferecendo suas devoções a ídolos como Baal, Astarote e Moloque. Essa era nos prepara para a adoração ao anticristo e a aceitação de sua marca. A busca por prazeres supera o amor por Deus. Em tempos como estes, encontramos espíritos impuros e poderes malignos infiltrados, enquanto as instituições que deveriam ser faróis de luz frequentemente se encontram sombreadas por trevas. A igreja, meus irmãos, não está isenta dessas influências. Presenciamos a presença sutil e enganosa de demônios dentro de algumas congregações. Não se trata de possessões teatrais encontradas em filmes, mas de doutrinas distorcidas que enganam e fazem desviar o verdadeiro ensinamento. Você já se sentou em um banco de igreja ou assistiu a um sermão online e sentiu que algo não estava certo? Isso ocorre porque a batalha espiritual se intensifica nas paredes da igreja, com o inimigo utilizando palavras suaves e ensinamentos carismáticos para desviar muitos de seu verdadeiro propósito. Já deixa aquele like no vídeo, assim o YouTube irá nos indicar para mais pessoas alcançar e se inscrevam no nosso canal e que Deus os abençoe. Voltamos para o texto. Gostaria de ressaltar uma passagem em 1 Timóteo 4:1 que nos adverte. O Espírito afirma claramente que, nos últimos dias, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que vivemos agora é exatamente isso. Ao falarmos de demônios na igreja, não nos referimos a criaturas literais, mas a essas falsas doutrinas que têm origem demoníaca. Precisamos abrir os olhos e discernir os tempos em que vivemos, proteger nossa fé e nos manter firmes nos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Embora os demônios em si não estejam pregando nos púlpitos, suas doutrinas estão sendo ensinadas por pessoas. A palavra doutrina refere-se a um conjunto de ensinamentos. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele alertou sobre ensinos ímpios que vêm diretamente de Satanás e seus demônios. Esses não são apenas ideias inofensivas, são enganosos e perigosos, levando aqueles que nelas acreditam a se afastar das verdades fundamentais que abrimos mão do Evangelho de Cristo. É um desvio grave da verdade, e isso pode significar a diferença entre a vida e a morte espiritual. Eu já vi mestres e igrejas que propagam crenças tiradas do próprio inferno, ensinando recriações que vão de encontro às Escrituras. Em algumas congregações, a Bíblia é colocada de lado, não a veem como a palavra de Deus. Recentemente, ouvi um ministro afirmar que Jesus é apenas um dos diversos caminhos para Deus. Isso me choca e apavora, porque muitos se sentem à vontade apoiando pastores que distorcem as Escrituras. A quantidade de pessoas enganadas por eles é alarmante. Pense no pior falso profeta que você já viu, e considere quantas pessoas estavam ouvindo, quais acreditam que ele é um homem ou uma mulher de Deus, quando na verdade, são apenas lobos disfarçados. A quantidade de pessoas enganadas é realmente inquietante, e isso me mostra que a enganação é real, poderosa, e as doutrinas demoníacas não devem ser tratadas de maneira leviana. A coisa mais triste sobre a enganação é que as pessoas que são enganadas muitas vezes nem percebem isso. Devemos confiar somente na Bíblia, e não em homens. A Bíblia nunca muda, mesmo que os homens mudem. Se você se sentir perdido ou confuso, recorra a ela, pois sua autoridade final não é um pastor ou uma denominação, mas sim as Escrituras Sagradas. A era em que vivemos é marcada por um aumento de igrejas pregando doutrinas humanas em vez da verdadeira palavra de Deus. A ascensão de ensinamentos e movimentos espirituais que fogem da essência bíblica é sem precedentes. A internet oferece um palco para vozes de todas as perspectivas teológicas, incluindo muitos autodeclarados profetas e bispos. Cada um se intitula apóstolo ou profeta, ignorando o título mais importante dado a Moisés, que era simplesmente servo do Senhor. Moisés, que teve encontros diretos com Deus, é chamado assim após realizar maravilhas. O destaque aqui não é o poder, mas a humildade. Moisés, independente de tudo o que fez, ainda é mencionado como servo. Essa é a aspiração que todos nós devemos ter. Ultimamente, vemos uma tendência crescente na internet, onde muitas pessoas alegam ter ido ao céu ou ao inferno. Fique atento, pois nem todos falam a verdade e podem estar propagando falsas doutrinas. Um membro da minha igreja recentemente me mostrou o vídeo de um jovem que alegou ter estado no céu e no inferno, mas suas declarações contradizem a palavra de Deus. É certo que Deus pode fazer o que quiser. No entanto, a nossa autoridade deve estar alicerçada na Bíblia e não na experiência pessoal de alguém.
É crucial evitar as doutrinas demoníacas. O mais seguro é permanecer com a Bíblia e nas suas verdades. O que disse Abraão ao homem rico que queria enviar uma mensagem aos seus irmãos após sua morte? Abraão afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. A palavra de Deus deve ser nossa única e final autoridade. Se alguém disser algo que contradiz as Escrituras, isso deve ser descartado imediatamente. Satanás e seus demônios são manipuladores, por isso as doutrinas demoníacas têm tanto poder. Eles têm décadas, séculos de experiência com a humanidade. Por séculos, homens e mulheres têm sido enganados por eles. Quando olhamos para os textos sagrados, percebemos que as doutrinas demoníacas foram cuidadosamente elaboradas para afastar as pessoas da verdade. A única forma de nos protegermos desse engano é mantermos-nos firmes na palavra de Deus. Quando mergulhamos na Bíblia, adquirimos conhecimento e discernimento. A leitura das Escrituras serve como uma bússola espiritual, nos direcionando para o caminho certo. Quanto mais estudamos os textos sagrados, mais familiarizados nos tornamos com os ensinamentos e promessas de Deus, e essa familiarização nos protege de falsidades. As ideias contrárias ao Evangelho têm crescido, principalmente nos últimos 5 anos, com muitos pregadores e cantores do Evangelho sendo perseguidos. Vivemos tempos cada vez mais hostis ao Evangelho. Entretanto, isso é apenas o começo. A Bíblia é clara ao afirmar que haverá uma época em que pregar ou acreditar no Evangelho custará vidas. Essa crescente hostilidade em relação à mensagem do Evangelho me faz crer que estamos mais próximos dos eventos descritos no livro do Apocalipse do que a maioria das pessoas quer admitir. Já mencionei isso antes, mas é um ponto que preciso reiterar. Nós, como cristãos, subestimamos a devastação que a grande tribulação trará. A Bíblia descreve esse tempo como algo sem precedentes na história da humanidade, e não podemos subestimar o quão catastrófico será. Os conflitos do passado, como guerras devastadoras e catástrofes naturais de grande amplitude, não conseguem se igualar ao que está por vir. Ao analisarmos o livro do Apocalipse, fica evidente que existe uma grande perseguição prevista para os cristãos, que estarão sob a pressão implacável de poderes políticos e religiosos que se opõem a Deus. O cenário apresentado no Apocalipse é de um tempo de grande angústia e provação para aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo. Estamos nos aproximando desse momento profético, onde a fé será testada como nunca antes. No capítulo 11 do Apocalipse, a situação é dramática e instigante, com a introdução das duas testemunhas que, mesmo diante da oposição feroz e do desprezo das autoridades, não se rendem à pressão e continuam a proclamar incansavelmente a verdade de Deus. O caráter heróico dessas testemunhas é um ponto focal da narrativa. Elas possuem a autoridade concedida por Deus para realizar feitos extraordinários que desafiam a lógica humana. Quando olhamos para os grandes feitos de personagens bíblicos, como Elias, que teve a habilidade de controlar a natureza, fica claro que essas manifestações de poder estão acima da compreensão humana comum. Da mesma forma, essas duas testemunhas serão dotadas de uma capacidade divina que transcende a experiência ordinária das pessoas. É importante notar que o papel dessas testemunhas vai muito além de meros prodígios. Quando proclamarem a verdade de Deus, muitos, movidos pela fé, crerão e se voltarão para Ele, encontrando esperança em meio ao desespero. O livro do Apocalipse é inequívoco ao destacar a importância central destes personagens, que possuem uma missão indispensável para o cumprimento das profecias que anunciam a consumação dos tempos nos últimos dias. O seu testemunho será uma luz em meio à escuridão, e suas palavras penetrarão os corações endurecidos pela incredulidade. Essas testemunhas virão em meio à grande tribulação, um período de sofrimento e crise que impactará todas as nações da terra. Elas não estarão sozinhas em sua luta. O Espírito Santo atuará através delas, concedendo forças para suportar as adversidades e continuar firme na missão que lhes foi designada. Vale ressaltar que o testemunho delas não será em vão. Ao enfrentarem a brutalidade da perseguição, suas mensagens vivas e poderosas servirão para iluminar muitos que, perdidos na escuridão do pecado e do desespero, anseiam pela verdade que pode trazer salvação e liberdade. Elas serão como faróis em um mar tempestuoso, guiando os que estão à deriva para a segurança das promessas de Deus. Se olharmos para a história, sempre houve períodos de resistência e testemunhos de fé que, mesmo em tempos de crise, trouxeram renovação espiritual.
Assim como os apóstolos enfrentaram perseguições no início da igreja, através de sua coragem e firmeza de propósito, semearam a palavra de Deus em toda a face da terra. Essas duas testemunhas também desempenharão um papel crucial no final dos tempos. Elas serão um testemunho vivo da fidelidade de Deus, lembrando a todos que mesmo em meio ao caos, Ele permanece soberano. As manifestações de poder que acompanharão as proclamações dessas testemunhas servirão como uma confirmação da mensagem divina que elas trarão. A capacidade de realizar milagres, como fazer chover ou causar pragas, não será apenas um espetáculo para a mídia ou um chamariz de atenção, mas servirá para validar a autenticidade de sua missão. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida e ocultada, seus sinais trarão clareza e direção, apontando o caminho para aqueles que buscam uma conexão genuína com Deus. No entanto, não devemos perder de vista o fato de que a resistência das testemunhas não será fácil. Elas estarão diante de uma oposição que se unirá em um esforço conjunto para silenciá-las. As forças que se levantarem contra elas serão poderosas e determinadas. A estratégia do inimigo será criar um ambiente de medo e confusão entre os que creem. No entanto, mesmo diante dessa adversidade, a promessa de Deus é que Ele estará com elas, dando-lhes força e ousadia para continuar sua missão até o fim. Da mesma forma que a luz não pode ser extinguida pela escuridão, as verdades proclamadas por estas duas testemunhas não podem ser obliteradas pelos ataques e pela marginalização. Isso nos convida a refletir sobre o papel de cada um de nós como cristãos em tempos de crise. Seremos todos chamados a nos posicionar e a sermos luz em um mundo que muitas vezes opta pela escuridão. A coragem e a determinação dessas testemunhas servirão como um exemplo para nós, inspirando-nos a permanecer firmes em nossa fé e a proclamar a verdade de Deus, mesmo quando isso nos custa. Em última análise, o papel dessas duas testemunhas é não apenas um elemento do Apocalipse, mas uma convocação para todos os cristãos. A partir do que estamos aprendendo sobre sua missão e sua luta, somos desafiados a nos preparar para tempos de dificuldade e a nos manter firmes na fé. A resiliência dessas testemunhas será um testemunho do poder regenerador do Evangelho, que continua a transformar vidas independentemente das circunstâncias. As mensagens que elas levarão servirão como um apelo à salvação, e muitos que habitam na escuridão serão trazidos para a luz salvadora de Cristo, recebendo a esperança que só Ele pode oferecer. Portanto, é crucial que nos mantenhamos vigilantes e prontos, buscando a direção de Deus em nossas vidas enquanto nos aproximamos desse momento esperado e profetizado, onde a verdade de Deus prevalecerá, trazendo transformação e salvação para muitas almas.